estar explicando um pouquinho para vocês sobre as figuras geométricas. E separei alguns objetos que eu utilizo um pouco aqui na minha casa e também as minhas filhas brincam com alguns objetos que tem as formas arredondadas, que tem a forma quadrada, retangular. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Por exemplo, eu peguei essa lata de extrato, que eu tiro de fazer macarrão, colocar na carne. Então, ela tem uma forma arredondada, mas porém ela é um cilindro, né? Ela é um formato de cilindro. E aí eu peguei aqui um bloquinho de dominó. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Esse aqui é um paralelepípedo. Olha pra vocês verem. Eu peguei também essa bolinha de gude. Ela é um formato de uma esfera, igual essa bolinha maior, formato de uma esfera. Então, nós usamos as formas geométricas em diferentes materiais, em diferentes objetos no nosso dia a dia, tá? Então, olha na sua casa, olha no banheiro, olha na cozinha, que vocês vão achar várias formas geométricas, aí mesmo na sua casa, sem precisar comprar, tá bom? Meninos, vamos na correção da página 14 de matemática. Vamos lá. Número 1. Na página 9, com que forma geométrica se parecia o bolo que as crianças construíram? Aqui já está a resposta. Um bloco retangular ou paralelepípedo. Por quê? Vamos voltar lá. Olha aqui para vocês verem. As suas laterais lembram um retângulo. Então, vocês vão colocar ou bloco retangular ou um paralelepípedo. No número 2, e quando o Teco enrolou a massinha e fez uma bola? Com que forma geométrica ela parecia? Uma esfera. Uma bola sempre lembra uma esfera, como eu falei aqui para vocês, olha. A bolinha lembra sempre uma esfera. 3. E quando o Teco fez um rolo? O rolo lembra um cilindro, pessoal. Lembra que eu expliquei para vocês? Se a lata de extrato fosse maior, lembraria um cilindro do mesmo jeito, tá? Então, lembra um cilindro. Que forma geométrica lembra muito o dado? O dado lembra-se um cubo, né? Olha aqui para vocês verem. Um dado lembra-se o cubo, né? São vários lados que lembram um quadrado, né? E agora na página 15... Vamos lá, página 15, número 5. Vamos brincar de sombra usando as mãos. O que você acha que é? Lembra o quê? Um cachorro, né? 6. Qual é o sólido que aparece em cada sombra? Ligue para mostrar. Então, vamos lá. Olha, aqui tem um formato de uma esfera. Então, você vai ligar direto nessa bolinha aqui. Aqui lembra um cone, né? Um chapéuzinho de aniversário. Então, vocês vão aqui, ligar até aqui. Aqui lembra um quadrado, né? Então, você vai ligar até no cubo. E aqui lembra um retângulo, um paralelepípedo. Então, vocês vão ligar aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês verem como que tá. Na página 16... que vem a pergunta, em cada caso, marque com X o objeto que tem forma diferente dos demais. Por que ele é diferente? Então, esses três aqui tem o formato de um cone, né? E esse aqui tem o formato de quê? De um cilindro, né? Então, ele que tá no lugar errado. Então, você vai marcar um X nele, né? Vocês vão ter que observar qual a semelhança. Então, esses três têm a mesma semelhança, menos esse. Na letra B, você vai marcar o que não está igual ao outro, o que está diferente que você vai marcar, né? Então, aqui, ó, eu tenho paralelepípedo, né? Os três paralelepípedos. E aqui eu tenho uma esfera. Então, você vai marcar na esfera. É o único objeto que não se parece com os demais. Aqui na letra C, todos aqui são em formato de cilindro, né? Menos esse, em formato de um cone, né? Então, você vai marcar um X nele. Na página 17, eu tenho aqui o número 8. Observe a representação de uma pirâmide e de um paralelepípedo.
E eu quero que vocês façam o seguinte: o que eles têm de parecido? A única coisa que eles têm de parecido são as bases. As bases são iguais, a única coisa. E o que eles têm de diferente? As faces. As faces são diferentes, tá vendo? Esse aqui em formato de um triângulo e esse aqui em formato de um retângulo. No número 9, vocês vão observar a representação de um cone ou de um cilindro. E aí tá perguntando, letra A, o que eles têm de parecido? O que eles têm de parecido são as bases deles, que a superfície deles são arredondadas, né? Aqui é arredondado e aqui é arredondado. Já a base, esse aqui, o cone, tem uma base só. Já o cilindro tem duas bases, olha, em cima e embaixo. Essa é a diferença entre os dois, tá bom? A superfície deles são arredondadas. Esse aqui não tem base aqui. Base é o quê? Base é essa parte aqui embaixo, ó, que sustenta ele, né? Vou mostrar pra vocês. Por exemplo, nesse extrato, a base do extrato é essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, né? No cone, por exemplo, só tem a parte de baixo e aqui é subindo, né? E todos os dois, a superfície, que é essa parte assim, ó, é arredondada, tá bom? Na página 18, aí tá fazendo uma pergunta. Do que as crianças estão brincando? Elas estão brincando de bolinha de gude, essa bolinha aqui, ó. Por que é mais fácil jogar esse jogo com bolinhas do que com os dados? Aí eu já coloquei aqui, ó, o dado não rola com facilidade, pois não tem a superfície arredondada igual a da bolinha de gude, que se eu rolar ela aqui, ó, ela vai rolar, né, com muita facilidade. E com o dado, se eu fizer assim, ó, ele não rola, eu vou ter que ficar tentando empurrar, ver se ele rola. Então, ele não rola, entendeu? Então, vocês vão colocar, o dado não rola com facilidade, pois não tem superfície arredondada, tá vendo? A superfície dele é em formato de um quadrado, tá vendo? Olha. Então, ele não rola com facilidade. 11. Ligue as bolas aos esportes em que elas são usadas. Esse aqui é usado no futebol, então vocês vão ligar até no segundo quadrinho. Esse aqui é uma bolinha de tênis, então vocês vão ligar aqui no último quadrinho. E esse aqui é uma bolinha de ping-pong, vocês vão ligar no primeiro, na primeira imagem, tá bom? As bolinhas têm sempre um formato arredondado, de uma esfera, tá bom? Beijo, um grande abraço. Meninos, agora no livro de português, vamos fazer a correção de ontem, do dia 23, tá bom? Pega o livrinho e vamos na correção. Meninos, vamos na correção agora da página 12 de português. Primeira coisa, a gente precisa ler o texto. Mas para ler esse texto, de gênero textual poema, a gente precisa usar a expressividade. É muito importante que eu use a expressão, quando tiver que exclamar, eu exclamo, né? Então, vamos lá. Nome da gente. Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Quem escreveu foi Pedro Bandeira, né? O livro foi Cavalgando o Arco-Íris. São Paulo, editora Moderna. Dando continuidade aí na página 13, aí pergunta. Responda oralmente, pessoal, só falando, tá? No poema, quem está se queixando do próprio nome? Uma criança ou um adulto? No poema, pela imagem, dá para perceber que é uma criança, né? Por quê? Porque na última estrofe já fala, quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Então, é uma criança se queixando do próprio nome, né? Então, nessa última estrofe já tá dando para parecer que ele é uma criança revoltada com o próprio nome. E também do fato, né, da última estrofe aí, o personagem conta
né, que quando ele tiver um filho, não porá o nome nele, né? Vai esperar que ele fique adulto para que ele possa escolher seu próprio nome. Mas na nossa realidade, hoje, a criança, quando ela sai já da maternidade, ela já precisa sair com o seu nome já no registro de nascimento, tá? Isso é um direito já garantido por todo cidadão, né? Quando nascer, toda criança tem direito ao seu primeiro documento e a escolha do seu nome, o registro do seu nome, o local de nascimento, o nome dos pais, né? Então, na letra B, já fala assim, ó, qual é a opinião dessa pessoa em relação à escolha do nome? Aí já fala, na opinião dela, as pessoas é que deveriam escolher os seus próprios nomes quando estivessem adulta, né? Você concorda com isso? Fala pra mim, você concorda que as pessoas, quando ficarem adultas, que devem escolher seu próprio nome? Então, lá, número 2. Se pudesse escolher o próprio nome, como você se chamaria? Aí você coloca aqui, tá? É pessoal. B. Vamos lá. Na letra B, vocês vão escrever aqui, ó. Quando você tiver um filho, que nome dará a ele? Então, você só vai escrever aqui se você souber o nome de alguma criança que você pretende colocar no seu filho, né? Quando você tiver adulto. Mas se você não tiver, não precisa. Pode deixar em branco. Que na página 14 você vai ler para se preparar para fazer uma entrevista com seu pai ou com sua mãe, para você descobrir a razão da escolha do seu nome, tá? Então você vai pegar, destacar essa parte aqui, né? Você já tenha destacado. Eu espero que você já tenha destacado, né? Já tenha pregado no caderno. Então, esse aqui é uma resposta pessoal, tá bom? O nome do entrevistado, o nome completo, quem escolheu o meu nome, você vai colocar, por que foi escolhido esse nome para mim, qual é o significado do meu nome? Havia algum outro nome que queria me dar? Qual? Lembrando que essa é a única maneira para se obter as informações sobre determinados assuntos. Por exemplo, a escolha do nome, local de batismo ou local de nascimento, né? É importante se preparar antes para fazer as perguntas para o papai ou para a mamãe, para o tio ou para a titia, tá bom? Para ter uma boa entrevista, a gente precisa sempre se preparar antes. Falar devagarzinho, fazendo a pergunta bem devagar, para que a pessoa entenda o que você está falando, né? E também para que você possa estar anotando todas as respostas das pessoas, tá bom? Meninos e meninas, sobre essa entrevista aqui, deixa eu explicar para vocês. Toda vez que a gente precisa obter informações sobre quando a gente nasceu, aonde é um local, por exemplo, a gente precisa estar fazendo uma entrevista, uma pesquisa. Então, essa entrevista aqui é para facilitar a oralidade de você com outra pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, que Deus abençoe vocês. Um grande beijo, até amanhã.